Nós vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 24. Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler no capítulo 24, versículo 13, até o versículo 16. Eu quero só explicar o contexto deste texto que nós vamos ler. Jesus Cristo, ele ressuscitou no domingo pela manhã. E quando ele ressuscitou, as mulheres de madrugada foram ao túmulo para ungí-lo. Era um costume judaico. E não encontraram o seu corpo. E lá ele apareceu para Maria Madalena. Maria Madalena correu para os apóstolos, para os 11, e disse para eles que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Pedro e João foram ao túmulo, não viram o corpo de Jesus. E é interessante que nesse ínterim, tinham 2 discípulos, Cleopas e um outro discípulo, que estavam caminhando de Jerusalém para um povoado chamado Emaús. E de uma forma inusitada, Jesus caminha com eles. O texto que nós vamos ler é justamente nesse domingo da ressurreição, onde Jesus tem contato com esses 2 discípulos que estavam a caminho de um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Então o texto diz assim: naquele mesmo dia, domingo da ressurreição, 2 deles, dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Dá para imaginar a cena? Os 2 andando, vem Jesus com eles, mas só que os 2 não o reconhecem. E diz a Bíblia que os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecê-los, ou de reconhecê-lo. Uma verdade absoluta, que nos dá a plena convicção do porquê estamos aqui hoje. Jesus Cristo está vivo. Esta é a base da nossa fé. Tudo que nós pregamos e cremos não teria nenhum sentido se Jesus Cristo estivesse morto. A ressurreição de Jesus é o sustentáculo de tudo aquilo que nós cremos. Cremos que Ele morreu numa sexta-feira, cremos que Ele ressuscitou no domingo, e nisso Ele cumpriu perfeitamente um plano traçado por um Deus perfeito, a história da redenção da humanidade, a história de amor mais profunda, onde o homem perdeu a vida eterna, foi expulso do paraíso, foi expulso da presença de Deus, desde o Éden, por causa de uma coisa chamada livre-arbítrio, escolheu desobedecer a Deus. E qual foi a ideia de Deus? Eu quero trazer esse homem de volta para o paraíso. Lembra que Jesus, quando morreu, olhou para o ladrão que estava pregado ao lado dele e disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso? Então a ideia de Deus é resgatar a humanidade. O homem que foi expulso da presença de Deus, entra a morte do mundo. Isto é uma questão de legalidade. Por quê? Porque há um legislador que colocou uma lei: o salário do pecado é a morte. E a morte entrou no mundo porque o homem pecou. E legalmente o homem está fora da presença de Deus. Aí Deus traça um plano, chamado plano da redenção, para resgatar a humanidade. É interessante que lá no Éden, Deus já tinha colocado o plano, mostrando e revelando o plano. Deus diz para a serpente, Satanás: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este descendente lhe ferirá a cabeça,
e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui entra a ideia de que Satanás é inimigo da humanidade. Mas aqui Deus promete o livramento da humanidade através do descendente da mulher. Está no singular, o seu descendente, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo ferirá a cabeça de Satanás. É o texto que diz lá em Apocalipse, Jesus pisando na cabeça da serpente, pisando na cabeça do dragão. A ideia de vitória completa. E quando diz que você lhe ferirá o calcanhar, é a morte de Jesus na cruz. Feriu o calcanhar, mas não o matou, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas pisou na cabeça, morte. Vitória completa e esmagadora. Então aqui é o princípio da legalidade. Através do pecado nós temos legalidade. Legalmente, Satanás tem poder para tirar de nós a alegria, a felicidade, a prosperidade, trazer desgraças na vida da humanidade. Legalmente, pecamos e vamos morrer, legalmente. Isso é um aspecto judicial. Aí Deus traça um plano, mandando Jesus ao mundo. E Jesus não nasceu de uma forma convencional, entre uma relação sexual entre um homem e uma mulher, senão geneticamente ele receberia também o pecado. Houve uma intervenção miraculosa de Deus, onde o Espírito Santo interveio, e de uma forma miraculosa ele nasceu como homem através de uma virgem, de uma forma extraordinariamente miraculosa, viveu sem pecado, se entregou por nós, morreu em nosso lugar, legalidade. O salário do pecado é a morte, então Jesus vem e resolve morrer em nosso lugar. Só que Jesus, ele não tinha pecado, ele não merecia morrer. É por isso que 3 dias depois ele ressuscitou. 3 dias depois, a morte não conseguiu segurá-lo, porque não tinha poder sobre ele, porque o que dá legalidade é justamente o pecado. Ele voltou à vida, o seu corpo ressuscitou. Ele ficou 40 dias andando com os discípulos após a sua ressurreição, comendo com eles. Ele tinha um corpo ressurreto. Jesus venceu a morte. E a fé na morte e ressurreição de Jesus nos garante a vida eterna. Porque Ele morreu a nossa morte e agora eu posso ter a vida que Ele me dá. Através de uma coisa chamada arrependimento e fé. Arrependimento, eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu erro, mas eu me arrependo querendo mudar. E eu acredito que Jesus Cristo morreu em meu lugar, ressuscitou em meu lugar para me perdoar. Isso dá mudança de vida. Eu posso, porque Jesus está vivo. Esta é a ideia da Páscoa. Essa é a ideia da salvação. Assim como no Antigo Testamento, a libertação do povo do Egito, agora é a libertação do povo da escravidão do pecado, do mundo, do jugo de Faraó, agora do jugo de Satanás. Deus manda Moisés, agora Deus manda Jesus. Deus veio para nos abençoar. É a história mais bela de amor da humanidade. Jesus Cristo morreu, mas Ele está vivo. Difícil de acreditar? Difícil de crer? Você tem dificuldade de acreditar nisto? Você tem dificuldade para crer nisto? Algo incrível, algo surpreendente, algo extraordinário? Você não é o único que pode duvidar ou passar por isto. Muitas pessoas duvidaram no passado e duvidam hoje. Os próprios apóstolos duvidaram. Os próprios discípulos duvidaram. Quando as mulheres voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11, os discípulos, apóstolos, o colegiado apostólico, e a todos os outros. Mas eles não acreditaram nas mulheres. Eles não acreditaram. As palavras delas lhes pareciam loucura.
Os outros discípulos também não acreditaram, como muitos hoje ainda não acreditam. É difícil acreditar numa história dessa. Agora, naquele domingo, aconteceu algo inusitado. Depois que as mulheres disseram, Jesus ressuscitou, Pedro e João foram ver e viram que o túmulo estava vazio, mas Jesus não estava lá, eles não acreditaram. Jesus anda com 2 discípulos a caminho de Emaús. E esses 2 discípulos, tenta imaginar a cena, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles, dos 2, foram impedidos de reconhecê-lo. Você consegue imaginar a cena? Cleopas, que era um discípulo, junto com outro discípulo, andando tristes naquele domingo, tinham visto o Senhor sendo morto na sexta, ficaram sábado em Jerusalém, e depois disseram, vamos embora para casa. E domingo, cabisbaixo, tristes, o próprio Jesus ressurreto, anda com eles, os 3 andando, mas os 2 não reconheceram. E a Bíblia diz, os olhos deles foram como que impedidos de reconhecê-los. Você já parou para pensar quantas coisas nós também não conseguimos enxergar? Você já parou para pensar quantas coisas nós não conseguimos ver, porque os nossos olhos também parece que estão impedidos? Quantos milagres não conseguimos ver? Você já parou para pensar que nós vivemos uma vida muito aquém dessa vida superabundante que Deus conquistou para nós, por causa de uma coisa chamada miopia espiritual? Parece que andamos com Jesus, mas não reconhecemos que Ele está vivo. Na teoria Ele está vivo, mas na prática vivemos como se Ele estivesse morto. Na teoria cremos que Ele está no céu, sentado no trono, dominando sobre tudo e sobre todos. O Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Aquele que tem o nome que está acima de todo nome, o próprio Deus. Mas na prática, nós somos muito parecidos com Cleopas e aquele outro moço. Não reconhecemos que Ele está vivo. Vivemos como se Ele ainda estivesse morto. Vivemos ansiosos, com medo, não acreditando que Ele está operante no mundo, como se Ele não tivesse controle de nossas vidas. Como aqueles 2, estamos com os olhos impedidos, míopes, embaçados, e não conseguimos ver a realidade da ressurreição de Jesus. Você já parou para pensar o que pode causar isto? O que causa esses olhos impedidos? Por que nós não o reconhecemos hoje como vivo, se Ele de fato está vivo? Se Ele de fato ressuscitou dentre os mortos e vive pelos séculos dos séculos, o que nos impede de ver isto? Eu quero fazer uma analogia com aqueles 2, uma comparação com aqueles 2 a caminho de Emaús, que estavam junto com Jesus e não o reconheceram por causa dos olhos impedidos, e percebermos que as mesmas coisas impedem-nos hoje também de ver Jesus. Eu quero trabalhar com você hoje nesse tema, olhos impedidos. E a primeira coisa que podemos destacar no texto, olhos impedidos pela tristeza. A tristeza causa-nos uma miopia espiritual. A depressão tira-nos a visão de quem realmente Deus é. Quando Jesus, os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo, e ele, Jesus, puxou o assunto, lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo, enquanto vocês caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos, tristes, deprimidos, cabisbaixos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Estavam deprimidos, estavam tristes, e a tristeza embaça o olhar.
A tristeza impede a visão das possibilidades dos milagres de Deus. A tristeza e a depressão impedem a visão do próprio Deus. Aqueles discípulos estavam tão tristes que não reconheceram o próprio Jesus. E qual que era a causa do sofrimento? Era justamente o sofrimento que eles viram, que Jesus teve. 6 horas em agonia ininterrupta, com cãibras, morrendo como espetáculo público numa cruz. Foi algo muito marcante, mas foi uma circunstância pontual que precisava acontecer. Mas sabe o que acontece conosco, queridos? Algumas circunstâncias de nossas vidas nos marcam tanto, que nós paramos nelas. É impressionante como as nossas emoções nos dominam. É impressionante como somos dominados, presos pelas nossas emoções. E como as nossas emoções, principalmente a depressão, a tristeza por causa de um acontecimento pontual, circunstancial, como que drenam as nossas forças. E como que nos impedem de olhar as possibilidades da fé. Tem um texto que me marca muito na Bíblia, e eu quero compartilhar com você. É o texto da escrava de Sara, Agar. Abraão, ele ficou impaciente junto com Sara. Deus prometeu um filho, e ele não tinha filho. Então, Sara pensou, eu vou dar a minha escrava Agar, para ele ter um filho com ela. E ela fez isto, e Abraão teve um filho chamado Ismael. Só que depois de alguns anos, nasceu o filho da promessa, Isaque, que era o filho de Abraão com Sara, aquele que Deus tinha prometido. Por causa daquela impaciência, quando as pessoas estão impacientes, elas fazem coisas equivocadas. Por causa da impaciência de Abraão, ele arrumou um grande problema. Porque os dois começaram a ser rivais. Aí Sara diz para Abraão, eu não quero que o filho da escrava viva junto com o meu filho. Eu quero que você mande-o embora, junto com ela. E aí Deus olha para Abraão e diz, esse versículo as mulheres amam, faça o que a sua mulher está mandando. As mulheres amam esse versículo, está lá em Gênesis, decora lá e põe lá. Faça o que sua mulher está mandando. Aí, Abraão dispensa Agar e Ismael. E é interessante que, eu só quero colocar uma coisa para você. Deus prometeu abençoar Ismael, por causa de Abraão. Ismael, os árabes são descendentes de Ismael. E Deus prometeu abençoar Isaque, por amor de Abraão, os judeus. E hoje os dois estão brigando até hoje. Por causa de uma decisão equivocada de Abraão, por impaciência. E quando Agar saiu para o deserto, sem rumo, olha só o texto, eu quero que você preste muita atenção no texto. Eu creio que Deus vai falar muito com você através desse texto. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. E quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, talvez 30 a 40 metros. Porque ela pensou, eu não posso ver o menino morrer. Sentada ali, perto, começou a chorar. Tristeza, embaça o olhar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que te aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela tua mão, porque dele eu farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Presta atenção no 19. Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá,
encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Qual foi o milagre? Não foi aparecer a fonte. Qual foi o milagre? Não foi aparecer a água. Qual foi o milagre? Abrir os olhos. A água estava lá. A provisão estava lá. O livramento estava lá. O problema era que ela não via por causa da tristeza. Ela não conseguia enxergar. E quando nós nos abatemos, entramos em melancolia, sentimos-nos cansados, tristes, nós nos entregamos antes da hora. Ela deixou o menino longe, andou 30, 40 metros, porque eu não quero vê-lo morrer. Aí vem um anjo de Deus e diz: vai lá e levante-o. Ou seja, ela conseguia ainda lutar mais um tempo, mas ela se entregou antes da hora. E a segunda coisa, o livramento de Deus estava ali, mas ela não conseguia ver. Eu fico pensando, quantas pessoas estão orando para Deus mandar um milagre, Deus manda, mas as pessoas não conseguem enxergar, porque os olhos estão impedidos por causa da tristeza. Impedidos por causa da depressão. Impedidos por causa da autocomiseração. Com a pena de si próprio. Não consegue ver oportunidade de trabalho, e elas estão lá. Não consegue ver oportunidades no casamento, não consegue ver oportunidades, e o Cristo vivo, glorioso, poderoso, está na direção de nossas vidas, dando-nos escapes, dando-nos livramento, mas nós não enxergamos, porque estamos tristes, com os olhos impedidos, por causa da depressão e da melancolia. Talvez o milagre que você precisa hoje é Deus abrir os teus olhos. Não é algo externo, é algo interno. Para você começar a ver as possibilidades de Deus. E principalmente vencer essa tristeza que te abate, pela circunstância que você passou ou tem passado. A segunda coisa que nós podemos ver é que os olhos daqueles discípulos foram impedidos de ver Jesus por causa da incredulidade. Jesus, ele travou ali um diálogo. Cleopas perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Aí Jesus continua a conversa. O que foi? Que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, verbo no passado. Ele era, morreu, acabou. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. E nós esperávamos, passado, esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção de Israel. Nos frustramos. E hoje é o terceiro dia que tudo isto aconteceu. É certo que algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros, no caso Pedro e João, foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas, conjunção adversativa, mas não encontraram nada, não o viram. Aí Jesus olha para eles e diz: como vocês custam a entender, como vocês demoram a crer em tudo o que os profetas disseram. A incredulidade cega. Os olhos deles estavam impedidos. Verbo no passado, ele era, esperávamos. Aquilo que vemos contra aquilo que cremos. As mulheres disseram, mas não vimos nada. Choque da realidade com as coisas improváveis e impossíveis. Choque da realidade, daquilo que eu sinto, daquilo que eu vejo, com aquilo que eu creio.
e Jesus do lado deles. Como vocês custam a entender, como vocês demoram para crer. Isto impede o sobrenatural de Deus na nossa vida, a falta de fé. A maioria das pessoas precisam ver para crer. A maioria das pessoas querem sinais para crer. Eu vou começar a dar o dízimo para o Senhor me abençoar. Eu vou começar a ir na igreja para o Senhor me abençoar. E eu vou dizer uma coisa: se o Senhor não me abençoar até tal dia, eu saio. Quem você pensa que é? Quem você pensa que Deus é? Você acha que Deus se deixa se chantagear? As pessoas parecem que precisam ver para crer. Mas nós temos o crer para ver. Onde a Bíblia diz: se você crer, você verá a glória de Deus. O grande problema é que nós todos os dias temos que escolher um desses. E geralmente escolhemos o primeiro. Geralmente nós precisamos ver para crer. E é por isso que nós não conseguimos ver nada, olhos impedidos. O próprio Cristo ali do lado deles não foi reconhecido. A incredulidade, quando nós precisamos ver para crer, nos faz reclamar, nos faz lamuriar e nos faz desanimar. O teu caminho está muito difícil, porque você está reclamando demais, e a reclamação é um sinal de incredulidade. A ansiedade é um sinal de incredulidade. E toda vez que eu alimento a reclamação na minha vida, eu estou dizendo para mim: eu não tenho ânimo para continuar. Precisamos crer no sobrenatural. Eu fico pensando quantas coisas acontecem como livramento de Deus em nossas vidas. Você pega o seu carro e você não sabe, mas daqui 200 metros, 2 quadras, está vindo um caminhão que ele está distraído, está sem freio, está descendo, e você ia morrer, a sua família ia morrer, você não sabe. Aí Deus, na misericórdia dele, manda um anjo colocar um prego debaixo do seu carro e furar o pneu. E na hora que fura o pneu, você desce do carro praguejando, você desce do carro amaldiçoando, você desce do carro xingando, você desce do carro reclamando da vida. Tudo acontece comigo, isso não podia acontecer, o freio furou, o carro quebrou, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e eu fico imaginando o anjo. Você não sabe. Olhos impedidos, por causa da incredulidade. Eu não vejo um Deus vivo agindo na minha vida. Mas pela fé, eu posso acreditar que tudo que acontece não é por um acaso, porque existe um Cristo vivo, sentado no trono, dominando sobre tudo e todos, e Ele me ama. E eu preciso agradecer mais. Eu preciso aprender mais com as lições que Deus quer me ensinar. Ter mais graça, sorrir mais, viver melhor. Sabe o que eu realmente preciso? Cuidar dos meus pensamentos, cuidar dos meus sentimentos. Para mim é a chave, esse versículo de Provérbios. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Na nova versão, linguagem de hoje, nova tradução linguagem de hoje está: tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Guarde o seu coração, tenha cuidado com o que você pensa. Alimente a tua fé, para que você consiga ver a vida do prisma das possibilidades. Martinho Lutero, no século XVI, 31 de outubro de 1517, começou a reforma protestante na Alemanha. Logo depois, Calvino na França, na Suíça,
Ali começou a igreja presbiteriana, uma igreja reformada, uma igreja histórica com 500 anos de história. Quando Lutero foi julgado pelo Papa e pelo rei da Alemanha, ele foi condenado. Só que a população o abraçou e o escondeu num castelo. E lá no castelo, ele resolveu pegar a maior arma que ele tinha, uma pena, um tinteiro, um pedaço de papel, a Bíblia que só tinha na Vulgata Latina de São Jerônimo, que era a língua oficial da igreja romana. A missa era rezada com o padre de costas para a igreja em latim, ninguém entendia nada. De cada 10 pessoas na Idade Média, na Europa, 8 eram analfabetas, não tinham acesso à leitura, à alfabetização. Como que eles iam entender o latim? O que Lutero fez? Eu vou traduzir a Bíblia para o alemão. E começou a tradução da Bíblia, sentado ali. Diz a história de que ele sentiu Satanás tão perto dele, uma opressão tão grande, uma batalha espiritual tão ferrenha, tão poderosa, que ele pegou o tinteiro e diz: arreda Satanás, e jogou, e quebrou na parede. Tamanha era a opressão, porque a partir dali começaria a reforma protestante, onde as pessoas iam ter acesso à Bíblia, e se nós estamos aqui hoje, foi por causa deste homem que Deus usou. Mas ele estava desanimado, a incredulidade começou a tomar conta do coração dele, a reclamação começou a tomar conta da vida dele, a lamúria começou a tomar conta da vida dele, e presta atenção, toda vez que tem reclamação e lamúria, tem desânimo. Você quer acabar com a sua vida? Continua reclamando, porque você vai desanimar cada dia, porque isso vai tirar de você uma coisa chamada fé. A fé vê possibilidades, a reclamação só vê os problemas. E ele começou a reclamar, começou a desanimar, começou a ficar deprimido. E tem um ditado que diz: ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Não atrás. A mulher não foi feita para ficar atrás do homem, foi feita para ficar ao lado do homem. A mulher de Lutero se vestiu de luto, de preto. Vestido preto, pôs um chapéu preto e um véu preto. E olhou para ele largado, olhou para ele e disse: eu estou de luto. E ele ficou assim: quem morreu? E ela olhou para ele e disse: o teu Deus morreu. Deus morreu. Eu estou de luto porque Deus morreu. Lutero, teólogo, pastor, ficou bravo com ela e disse: que isso, mulher, você é louca. Deus é eterno, Deus vive eternamente, tem todo o poder nos céus e da terra. E aí ela olhou para ele e disse: então por que você não está agindo como se ele estivesse vivo? Por que você está agindo como se ele estivesse morto? Você está com medo de morrer? Quem é o teu Deus? Você vai ficar até quando escondido aqui nesse castelo? Por que você não sai? Por que você não faz a reforma? Por que você não monta igrejas que pregam a Bíblia, que você diz que é a salvação da humanidade? Por que você não age, Lutero? Naquele momento, Lutero se levantou. Deus é tão maravilhoso que foi nessa época que Gutenberg inventou a imprensa. A Bíblia começou a ser impressa. E houve um estupim onde revolucionou toda a Europa na época do Iluminismo. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Mulheres, olhe para mim. Dá mais apoio para o teu marido. Ele não precisa de crítica, ele precisa de incentivo. Ele precisa de apoio. E não precisa de julgamento. Tem muitas mulheres que poderiam ser grandes bênçãos na vida de homens, mudando-os, mas não têm sabedoria em como agir, porque só cobram, só reclamam, só falam mal.
Lutero foi o que foi, porque teve uma mulher que o incentivou a ser quem ele era. Fecho aqui meu parênteses. A incredulidade tira as minhas forças, drena a minha energia e desanima a minha existência. Cuidado com a reclamação. Aqueles discípulos não reconheceram Jesus por causa da tristeza, não reconheceram Jesus por causa da incredulidade, mas não reconheceram Jesus também pela falta de conhecimento da palavra de Deus. É interessante que, quando Jesus lhes disse, como vocês custam a entender, como vocês custam e demoram a crer em tudo que os profetas falaram, Jesus diz, não devia o Cristo sofrer essas coisas, para entrar na sua glória? E começando por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Moisés, e pelos profetas, todos os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, se eles conhecessem a Bíblia, eles iam saber que Jesus tinha que morrer. Se eles conhecessem a Bíblia, eles tinham que saber que Jesus tinha que ressuscitar. Se eles conhecessem a Bíblia, eles saberiam que o Messias viria antes de entrar na sua glória, devia passar por aquilo. Mas eles não conheciam a Bíblia, como muitos hoje não conhecem, não leem, não estudam, as igrejas não pregam a palavra. As pessoas não conhecem mais a palavra de Deus, e não conseguem ver Deus, não entendem Deus, não entendem o modo de agir de Deus, porque não conhecem a Bíblia. Olhos impedidos. Se eles conhecessem a Bíblia, eles iam ler em Isaías, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos curados. 600 anos antes de Jesus vir, Isaías escreveu isto. O versículo 9, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, morreu no meio de 2 ladrões, 2 malfeitores, mas com os ricos teve na sua morte. José de Arimateia, um homem rico, disse, eu quero enterrá-lo num túmulo novo, embora não tivesse cometido qualquer violência, e nem houvesse nenhum pecado, nenhuma mentira na sua boca. Salmo 22, é o texto que Jesus falou na cruz em hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Se eles conhecessem a Bíblia, eles estavam ali diante do Calvário, e eles viram, os soldados dividiram as minhas roupas entre si, e tiraram sorte sobre as minhas vestes, a minha túnica, literalmente isso se cumpriu, ali no Calvário. Se Cleopas e o outro discípulos tivessem visto e entendido isto, saberia, está se cumprindo literalmente o que foi escrito por Davi. Se eles soubessem, o Salmo 16, porque tu não me abandonarás no túmulo, no sepulcro, nem permitirás que o teu santo, com letra maiúscula, nome próprio, Jesus Cristo, sofra decomposição. Ou seja, estava tudo profetizado, centenas de anos, milhares de anos, tudo determinado, mas os discípulos não conheciam a Bíblia. Ninguém mais lê a Bíblia, ninguém mais prega a Bíblia, e quando nós não conhecemos a Bíblia, não temos um norte. E a pior coisa do mundo é quando nós começamos a deturpar a Bíblia. Eles disseram, nós esperávamos que era Ele que ia trazer redenção a Israel, ou seja, eles esperavam um Messias político, temporal, um governante, para libertar de Roma. Eles esperavam um aqui e agora.
Não é isso que as igrejas hoje estão pregando? Dá o teu dízimo para os teus problemas financeiros serem resolvidos. Venha para cá que você não vai ter mais problema. A tua saúde, a tua vida sentimental, tudo vai ser resolvido. Não é isso porque as igrejas estão lotadas, porque as pessoas estão ouvindo o que querem. Um Jesus pro aqui e agora. Tinha uma igreja que o pastor chamou algumas pessoas para dar a bênção e o testemunho, e foram 3 pessoas na frente. Essas igrejas que pregam a prosperidade imediatista, temporal, aqui e agora. E o primeiro disse: a minha bênção é que eu comprei um carro de luxo, 0 quilômetro. Aí todo mundo aplaudiu. E você, irmão, conta a sua bênção. A minha bênção, que depois que eu vim para essa igreja, eu comprei uma casa na praia. E agora eu estou cada dia mais rico e próspero. E todo mundo aplaudiu. Aí chegou na terceira, era uma mulher, e falou assim: conta a bênção, irmã. Eu estou muito grata, porque Jesus Cristo perdoou todos os meus pecados. Escreveu o meu nome no livro da vida. E eu tenho sentido e percebido Deus agindo cada dia mais no meu caráter, na minha vida, e me transformado. O pastor olhou para ela e falou assim: que bom, irmão, agora conta a bênção. Isso não é bênção. Dá para chorar, né? Mas essa é a realidade da igreja evangélica brasileira. Esta é a nossa realidade. As pessoas que não conseguem ver Deus agindo, porque não conhecem a Bíblia. Não conhecem. Quando Jesus diz, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, é o tempo de hoje, dos últimos dias, trairão e odiarão uns aos outros, não é isso que você está percebendo? Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, não é isso que está acontecendo? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, não é isso que você está vendo? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é isso que você está vendo? Cristo nos conclama a perseverar em meio à oposição, e muitas vezes essa oposição está dentro do meio evangélico. Não é isso que você está vendo? Eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Bíblia. Neste mundo vocês terão aflições. Me odiaram, vão odiar vocês. Me perseguiram, vão perseguir vocês. É luta. Vocês terão aflições, mas tenham ânimo, não desanimem. Eu venci o mundo. Isto é Bíblia. E quando eu começo a enxergar a Bíblia, eu começo a enxergar Deus agindo. Meus olhos não ficam mais impedidos, porque eu creio que problemas vêm, mas é para testar a minha fé. Eu creio que dificuldades vêm, mas é para testar a minha perseverança. Você verá Deus através da sua palavra. Eu quero concluir mostrando como que os discípulos reconheceram Jesus. Presta atenção no texto. Ao se aproximarem do povoado, já estavam ali perto de Emaús, para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco. Acho tão lindo essa frase. Senhor, não vai embora não, fica conosco, entra. A noite já vem, o dia está quase findando, entra. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E naquele momento Jesus, desapareceu da vista deles. Quando que eles o reconheceram? Quando Jesus estava à mesa, tomou o pão. Jesus estava à mesa e tomou o pão.
Provavelmente Jesus tinha uma maneira peculiar de partir o pão. Talvez com um sorriso no rosto, com amor. Deu para um, deu para o outro. E naquele momento, eles reconheceram a mesa. Porque eles tinham comunhão com Jesus. Porque eles sabiam quem era Jesus. Porque eles já tinham comido com Jesus. Porque eles estavam juntos com Jesus. É aqui, na presença de Deus, que os seus olhos serão abertos. É aqui que você vai começar a enxergar a vida de um Cristo ressurreto, vivo e atuante, porque é aqui, na presença de Deus, que a tristeza vai desimpedir os teus olhos e virá alegria sobre a tua vida, ânimo, coragem. É aqui, na presença de Deus, quando você alimenta dia a dia a tua fé, é aqui onde há comunhão, aqui, é onde a incredulidade dá lugar à fé, onde você começa a sair do mundo da razão e do racionalismo, e começa a passar pelos patamares da fé e das possibilidades, aqui, que os teus olhos são desimpedidos, quando você aprende a palavra de Deus, e a falta de conhecimento que impede a ação de Deus na tua vida é retirada, porque você começa a perceber Deus agindo na tua vida. É aqui, na presença de Deus. É aqui que os seus olhos são abertos, para você comprovar a maior realidade do mundo. Jesus Cristo está vivo. Aleluia! Amém, igreja? Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.